Oi pessoal, tudo bem? Há algum tempo que eu já deixei de ler aqueles livros de terror mais pesado, como alguns livros do Dean Koontz e muitos dos livros do Stephen King. Aliás, eu sempre gostei do Stephen King, porém os últimos livros dele, eu não sei exatamente o porquê, mas eu achei pesados demais. Se vocês já leram Escuridão Total Sem Estrelas, talvez vocês compreendam mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Por que deixei de ler os livros de terror pesado? Há gosto para tudo, até para o mau gosto, como dizia o meu pai. Podemos mudar um pouco essa reflexão. Gosto não se discute, o que seria do roxo se todos gostassem do amarelo e por aí vai. Antes de iniciar o vídeo, eu já vou pedir aqui um like para vocês, pois é disso que o canal se alimenta, né? E vão compartilhando, comentando, para que o YouTube entenda que você gostou e volte a recomendar o conteúdo. Voltando ao nosso tema, vamos ser sinceros, dentro da arte e literatura é uma arte, né? Claro, existe sim o belo e o feio. E também há o feio, que de tão feio, mas por ser bem retratado, se torna bonito. Por exemplo, o quadro Judite cortando a cabeça de Holofernes, do pintor Caravaggio, é uma pintura perturbadora. É repulsiva? Sim, de certa forma sim, pois mostra o momento exato em que a viúva Judite, para salvar o povo de Israel do jugo assírio, corta a cabeça do general Holofernes. Dá um certo medo, né? A pintura é toda em tons amarelo-dourados com sombras profundas. Mas, apesar de assustador, o quadro é realista e não deixa de ser uma grande obra de arte. Outra obra de arte que assusta é a obra do pintor inglês John Martin, 1789-1854, O Grande Dia da Sua Ira, onde vemos labaredas de fogo, montanhas e rochas desabando, corpos dos pecadores caídos e em agonia. O quadro revela uma cena bíblica do Apocalipse e é com certeza um tanto deprimente. Eu não ia querer um quadro desses, caso tivesse condições de adquirir na minha casa. Porém, não dá para dizer que é feio do ponto de vista artístico. Mas, voltando à literatura, que também é uma arte e tão delicada, cheia de padrões, estilos, e graus de beleza quanto a pintura. Então vamos falar dos livros de terror, mas especificamente do terror grotesco mesmo, daquele que nos arrepia de medo, de repugnância. E por que eu deixei de ler esse tipo de literatura? Eu já falei aqui sobre filmes de terror e por que eu parei de assistir filmes de terror gore ou splatter, que dizem ser um subgênero do terror e que mostra cenas medonhas, macabras, violência, sangue, etc. E coisas que nem vale a pena mencionar, pois é o mesmo motivo que me afastou dos livros de terror do gênero. Dean Koontz era um autor que eu gostava muito, porque os seus livros tinham muita ação, muito suspense, permeados de um toque sobrenatural, que davam ao enredo um bom efeito criativo. Só que aos poucos eu fui percebendo que aquele tipo de história, mesmo sendo bem escrita, com enredos bem trabalhados e uma fantasia bacana, não me faziam bem, não me deixavam confortável, porque sempre tem um bendito psicopata no livro, na história, fazendo horrores, e essa droga de psicopata era descrito com todos os detalhes. Ou, pior que isso, o autor descrevia todas as atrocidades do monstro em detalhes. Eu acho que vocês já entendem o que eu quero dizer. É muita violência, muita malignidade, um clima muito pesado, não de medo, mas de aflição e repulsa. E outro autor que eu decidi parar de ler, por motivos bem parecidos, é o Stephen King. Eu sempre gostei do clima de suspense, das tramas assustadoras e até do terror psicológico, como o que se lê em O Iluminado, aquele clima super claustrofóbico. A Coisa, outro livro que li, e apesar do terror, eu até que consegui ler toda a obra em poucos dias, e não chegou a me causar repulsa propriamente. E o final até foi meio épico, Me lembrou
a série Stranger Things com o grupo de crianças, depois adultos, se unindo contra o mal. Eu também li A Hora do Vampiro ou Salem Slot, que tem um pano de fundo bem gótico, mas que combina com muita violência também. Esse horror moderno é bem diferente das histórias antigas de fantasmas, como as do período vitoriano, por exemplo, onde o horror não era explícito e havia muito mais suspense e até ação e aventura do que esse mal-estar que o terror moderno causa. O livro mais baixo astral, então, o mais bizarro, o mais repugnante do Stephen King que eu tentei ler, mas acabei parando na metade, é Escuridão Total Sem Estrelas. Se vocês não suportam ver a vitória do que é mal, se vocês não querem sentir depressão, então passem longe desse livro. Depois desse livro, eu fiquei me perguntando: quando será que Stephen King se tornou um escritor deprimente? E outra pergunta: por que, pra que enaltecer tanto assim cenas de violência, cenas de maldade, de traição, de crimes, de insanidade? Para que usar essa temática tão pesada, nojenta mesmo, nos livros? Há tantos temas que podem ser abordados, né? Sem apelar para isso. Bom, foi dessa forma que, para manter o meu ânimo mais alto, eu simplesmente aboli esse tipo de leitura. É uma coisa que nada tem a acrescentar de bom, ao contrário, só serve para nos deixar com mal-estar e depressão. Quando eu quero ler um terror, eu leio um conto vitoriano, como os de Bram Stoker, que são cheios de mistério, de suspense, de aventura, ou os de Ambrose Bierce, até de A.P. Lovecraft, que é mais suave na maneira de narrar as suas histórias. Então contem aqui se algum de vocês já leu esse livro do Stephen King, se achou assim tão pesado e negativo quanto eu achei, e o que pensam desse tipo de leitura. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.